A Bíblia já foi usada para justificar a escravidão, para silenciar as mulheres, para matar a gente, o escambau, em nome de Deus. O problema é a Bíblia ou é o jeito como ela é usada? Hoje eu quero te mostrar como a Bíblia pode ser uma arma, pode ser malvadona, se ela não tiver Jesus por princípio, como base, como óculos para sua leitura. Antes que você pense que esse vídeo é um vídeo de ataque à Bíblia, deixa eu te falar uma coisa. Não, eu amo a Bíblia. A Bíblia me consola, me confronta, me alimenta, mas quando ela é usada sem amor, sem discernimento, sem Jesus, ela vira uma arma perigosíssima. E é sobre isso que eu quero conversar. Olá, meu nome é Vinícius, seja bem-vindo a esse canal, a esse espaço de conversa, de discussão teológica, claro, de forma muito cristã, civilizada. Deixe os seus comentários que eu quero saber o que você pensa. Já usaram a Bíblia para machucar você? Já usaram a Bíblia para te ferir? Ou quem sabe você já usou a Bíblia para ferir alguém? Vou te falar uma coisa, eu já usei a Bíblia para ferir pessoas, já fui ferido por pessoas com a Bíblia na mão. E assim a banda toca, em muitos lugares. Por isso que eu gostaria muito que esse espaço aqui fosse um espaço de bom senso, onde a gente parasse para pensar e analisar, gente, será que é isso mesmo? Será que a Bíblia me orienta a fazer esse tipo de coisa mesmo? Será que é válido eu tratar o meu irmão desse jeito, eu estando com a Bíblia na mão? Vale? Vamos pensar um pouquinho a partir do Evangelho e tentar encontrar um bom caminho para a nossa espiritualidade. Primeira coisa que não dá para a gente fugir. A Bíblia já foi usada para o mal. É usada para o mal até hoje. É usada para arrancar dinheiro de gente, para dar golpe em pessoas, para explorar pessoas, para abusar de pessoas. Quando a gente olha para a história, a gente vê que a Bíblia já foi usada para manter e justificar a escravização dos africanos, por exemplo. Cristãos europeus liam Efésios 6, versículo 5. Escravos, obedeçam aos seus senhores. E eles usavam isso para manter os negros africanos escravizados, trabalhando para eles. Nos Estados Unidos, o Sul escravocrata defendia a escravidão como uma ordem divina, com base bíblica. Até uma versão da Bíblia foi criada por aqueles canalhas, a Slave Bible, com partes cortadas, deletadas. Tiraram o Êxodo, porque o Êxodo é o quê? A libertação dos escravos do Egito. Tiraram o Êxodo, tiraram os profetas que falavam sobre libertação, escravidão, justiça social, tiraram essa galera e deixaram só os textos que serviam para manutenção do sistema escravocrata. E não foi só com escravidão em si, não. A Bíblia já foi usada para legitimar racismo, preconceito. Muitos diziam que a maldição de Cã, aquela maldição que Noé lançou sobre o seu filho, era, na verdade, uma maldição sobre os negros, já que os negros, de acordo com essa tradição, com essa galera, os negros descendiam de Cã. Então, já que Cã e toda a sua descendência havia sido amaldiçoada, tudo bem escravizar essas pessoas, tudo bem ter essas pessoas em menor estima e importância, já que são um bando de pessoas amaldiçoadas. Inclusive tem um quadro de um pintor espanhol chamado Modesto Brocos, A Redenção de Cã. Observe nesse quadro um processo de branqueamento familiar. Então você tinha uma família muito negra, que agora tem um elemento branco na família, e o menininho já nasce todo branquinho. E observe que a avó negra dá graças a Deus porque o menino nasceu branco. Quer dizer, Cã está sendo redimido. O branqueamento é o que reverte a maldição que foi lançada sobre os negros. Claro, numa leitura e numa perspectiva totalmente irresponsável e distorcida de Gênesis 9. Um outro momento em que a Bíblia foi usada para fazer o mal foi durante as cruzadas, chegando já ao final da Idade Média. Milhares de pessoas saíram para guerrear, para matar, para dominar territórios em nome de Deus. E até hoje, pastores e líderes usam e manipulam a Bíblia
para dominar. Se você der uma pesquisada aí no YouTube, no Google, você vai descobrir traficantes evangélicos que usam passagens bíblicas, que mostram, que apresentam Deus como o Senhor dos exércitos, usam essas passagens para dominar territórios no Rio de Janeiro, para controlar territórios no Rio de Janeiro em nome de Deus, controlar com violência, controlar com armas, para expulsar qualquer outro tipo de manifestação religiosa, dizendo: esse morro pertence ao Senhor dos exércitos. Os caras se acham os Josués, os Calebes do mundo moderno e saem por aí conquistando territórios como eles conquistaram lá no passado a Terra Prometida. O problema não é a Bíblia, o problema é como ela vem sendo utilizada. A Bíblia é uma espada, mas nas mãos erradas é uma arma mortal. A questão é quem está segurando essa espada e com que intenção. Em João 5,39, Jesus diz: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Ou seja, é muito possível a gente examinar as Escrituras, sermos estudiosos das Escrituras e fazermos o contrário do que elas querem que a gente faça. A gente olhar para as Escrituras sem enxergar Jesus, sem enxergar o coração da Escritura, que é a pessoa bendita de Jesus. Inclusive, até o capeta citou a Bíblia para tentar Jesus em Mateus 4. E se você quer um estudo um pouco mais aprofundado sobre isso, aqui tem nesse videozinho que está aparecendo aqui na tela um estudo sobre a tentação de Jesus em Mateus 4. O mais importante, então, é a gente entender que Jesus é o eixo interpretativo da Bíblia. Jesus é o óculos que nós devemos colocar para ler a Bíblia. É ler a Bíblia através de Jesus. Jesus é a chave que nos ajuda a entender a Bíblia. E a gente não pode se esquecer, né? Jesus é a palavra de Deus. João 1,1 diz que no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Em essência, Jesus é a palavra de Deus. E é Ele quem deve nos ajudar a ler a Escritura, a ler a Bíblia, a ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento. É Jesus quem nos ajuda a ler todas as coisas. Quer dizer, a cruz de Cristo é o centro da revelação de Deus na Escritura. Se a minha interpretação bíblica me leva a ter uma atitude diferente da que Jesus teria, então eu estou lendo errado. Estou interpretando errado. Se a sua interpretação bíblica fere o próximo, exclui, causa violência, gera dependência emocional, machuca, escraviza o outro, você está lendo a Bíblia de modo errado. Você está lendo a Bíblia contra Jesus, porque Jesus não fez nada disso. Vocês se lembram de Lucas 24, 27? Quando Jesus, após a sua ressurreição, encontra dois discípulos e eles estão tristes, eles estão confusos, porque eles não entenderam tudo o que aconteceu. Eles tinham expectativa em Jesus e Jesus morreu. Então Jesus explicou a eles tudo o que as Escrituras dizia a respeito dele e o que ele deveria passar. Essa passagem nos ajuda a entender que toda a Escritura já apontava para Jesus. A Escritura fala sobre Jesus e é por isso que, tendo Jesus, nós temos que ler toda a Escritura a partir dele. A Bíblia sem Jesus vira uma letra que mata, mandamentos que não fazem sentido, ordens que só ferem, que só machucam, que não revelam Deus. Com Jesus, a Bíblia é espírito que vivifica, como diz Paulo em 2 Coríntios 3,6, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. O que isso quer dizer na prática? Isso significa que antes de você julgar alguém, antes de você pegar o versículo para julgar alguém, pergunte-se: Jesus faria isso? Foi isso que ele fez quando esteve aqui? Ele usou a lei de Moisés, ele usou os mandamentos de Deus
para apedrejar pessoas, para matar pessoas, para condenar as pessoas. Foi isso, essa foi a sua prática ministerial, essa foi a sua ação de campo com as pessoas. Jesus usava da Torá, usava dos escritos, Jesus usava dos profetas para machucar os outros e para condenar, para matar as pessoas. Não, ele não fazia isso. Então a nossa prática de leitura da Bíblia também não pode fazer. Antes de dizer, a Bíblia condena essa pessoa, a lei diz que essa pessoa deve ser morta. Pergunte-se, eu estou lendo, eu estou interpretando isso com os olhos de Cristo? No meu lugar, Jesus mataria essa pessoa? No meu lugar, Jesus rejeitaria essa pessoa? No meu lugar, Jesus aplicaria violência contra esse grupo, contra essas pessoas? Se a sua leitura bíblica te faz mais frio, mais violento, menos humano, mais orgulhoso, você não está lendo com o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. A Bíblia deve nos tornar mais humanos, mais parecidos com Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus nos tornamos, mais misericordiosos somos, mais nós perdoamos, mais nós olhamos para as pessoas com esse olhar compassivo, amoroso, acolhedor. Então sim, a Bíblia mal usada faz mal. Quando ela é usada fora do amor de Cristo, ela é uma ferramenta de destruição completa. Ela pode destruir meio mundo. Por isso eu oro para que a gente leia a Bíblia de coração aberto, com humildade, com discernimento e, acima de tudo, tendo Jesus como a chave interpretativa das Escrituras. Porque a palavra de Deus não foi nos dada para ferir, para atacar, para matar, mas para curar, para restaurar, para trazer vida. Que Deus abençoe você. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Deixa tudo aqui, nós vamos começar uma série falando da Bíblia, a origem da Bíblia, explicando muita coisa sobre a Bíblia. Inscreva-se para você não perder nada e compartilhe isso com todo mundo, beleza? Um grande abraço e até a próxima!